Bem, pessoal, eu sou o Guilherme Carvalhal. Estamos aqui para continuar aquela série de vídeos que eu comecei falando sobre o que é o capitalismo. Então, se você já viu o primeiro, está vendo esse, deixa aí só clicado em curtir aí e também segue o canal para você continuar acompanhando o nosso conteúdo. Bem, como no vídeo anterior eu falei, o capitalismo começou a crescer ao longo do século XV, XVI, XVII. Começou a figura do burguês aos poucos se tornou forte na Europa, se tornou um personagem muito importante no jogo político, e foi somente no final do século XVIII, através da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, que essa classe chegou ao poder de fato. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, a gente já conhece bem, queda da Bastilha, decapitação do rei, o período de Napoleão depois, etc. Mas o que a gente tem assim, de relevante com relação à questão do capitalismo? A Revolução Francesa, ela iniciou uma série de mudanças ao longo da Europa, né? Por exemplo, a criação de constituições, de códigos civis, as liberdades individuais, a limitação dos poderes dos reis, né? Através da criação de constituições, parlamentos mais fortes também, fazendo contraponto à figura executiva do rei, etc. Então, nesse período a gente tem a burguesia se tornando a classe principal da sociedade. A gente precisa entender que essa classe burguesa ela se aproxima bastante das monarquias europeias, porque não necessariamente a gente vai ter o capitalismo como uma força que derruba as monarquias, e sim que vai se aproximar delas. No léxico corriqueiro da defesa do capitalismo, a gente costuma ver o discurso sobre a questão do Estado mínimo, o Estado pouco interventor, principalmente pelo viés econômico do neoliberalismo. Porém, quando a gente vai analisar o século XIX, a gente vê que, na verdade, a classe burguesa precisava sim de um Estado forte, mas de um Estado forte à sua maneira, defendesse os seus interesses. E quais eram esses seus interesses? Esses seus interesses eram principalmente a defesa das liberdades, do direito de propriedade e também das garantias de contrato, ou seja, o Estado deveria garantir que a minha propriedade é minha, que ela não vai ser violada, que ela não vai ser roubada, e garantir os contratos. Se eu assino um contrato com outra pessoa, pegando R$1 milhão de empréstimo para pagar com 10% de juros, o poder estatal tem que me obrigar a pagar isso, porque isso está definido no contrato. Então, a sustentação do capitalismo precisou de um Estado forte dessa maneira. Aí, ao mesmo tempo, se aliou aos princípios da liberdade, né, principalmente a liberdade econômica, que é o chamado laissez-faire, deixe fazer em francês, né? Isso trouxe para transformação, por exemplo, com o fim das guildas de ofício. Você, para exercer uma profissão, não precisaria mais de uma permissão de um grupo. Você simplesmente vai lá e exerce. Não é? Você teria o fim desses modelos de contratos de servidão, o fim da escravidão, que já não era corrente na Europa, mas na América sim, não é? Já no caso da América, a gente pode ver o caso dos Estados Unidos, que se desenvolveu enquanto economia capitalista, tendo uma força de trabalho escrava muito forte. Então, o que a gente pode compreender desse período na Europa é que a gente tem uma classe burguesa que ela se torna forte, ela se aproxima das monarquias, e essas monarquias vão defender seus interesses. Tanto é que muitas monarquias europeias estão até hoje em dia, não é? A Inglaterra, a Espanha, a Holanda, a Suécia são alguns dos exemplos. A gente não teve uma transição
para um modelo republicano parlamentarista, e sim para monarquias parlamentaristas, onde o poder, por exemplo, dos parlamentos, das assembleias, se tornou cada vez maior. Ao mesmo tempo, isso não significou uma democratização maior das forças, não no primeiro momento. Foi somente a longo prazo que a gente pode constatar que teve uma participação maior do povo. A Primavera dos Povos, em 1848, foi um caso bastante claro disso, onde você teve em vários países da Europa o povo indo às ruas exigindo diversos direitos, né, de liberdades individuais, liberdade de expressão, garantias de propriedade e garantia de voto também. É um caso que elucida bastante a questão de como não foi um modelo necessariamente acompanhado da democracia, foi que em muitos países as mulheres só foram ter o direito de voto ao longo do século XX. Então você tinha aí uma exclusão muito grande da participação popular nas tomadas de decisões da sociedade, mesmo você já tendo um princípio de liberalismo seguindo. No vídeo anterior eu tinha lançado a pergunta: o que é o capitalismo? Eu tinha colocado que primeiramente a gente poderia analisar o capitalismo como um sistema econômico, né, onde a gente pode avaliar as relações de economia existentes na sociedade. Aqui, quando a gente vai falar que a classe burguesa se torna preponderante, a gente pode pensar em nomenclaturas como o Estado burguês ou então como sociedade burguesa. Então, pensar o capitalismo seria mais do que pensar apenas em questões econômicas. A gente vai pensar também em relações sociais, em relações políticas, como já abordamos, né? Quando a gente fala em questões sociais, a gente vai pensar em uma série de novas relações de fazeres entre as pessoas, entre as relações diversas. Um fato foi, como já citei, o fim das guildas. A partir do momento que você pensa que não existe mais uma restrição para você poder trabalhar, as relações sociais se tornam diferentes. A partir do momento em que a burguesia se torna a classe alta, ela se torna referencial de valores dentro da sociedade. Os vestir, os bons costumes, os bons hábitos deixam de ser um reflexo da aristocracia e passam a ser um reflexo da burguesia. É algo que nós vemos até nos dias atuais, não é? Os exemplos de moda, de bom vestir, de bons atos de costume, de boas maneiras, são definidas pelas classes altas. Um vestido caro, usado por uma pessoa famosa, uma pessoa rica, um terno caro, um vinho que é consumido por uma pessoa de classe mais alta, telefones celulares, automóveis, tudo isso são reflexos dentro da nossa sociedade, como essa classe burguesa ela se tornou uma definidora do funcionamento da sociedade. Outro caso que a gente pode ver ao longo do século XIX é dentro da própria literatura, né? Que um dos aspectos que a literatura exerce na humanidade é de mostrar para a gente o funcionamento das relações sociais. A gente pode pegar, eu acho que o caso mais clássico é o Honoré de Balzac, que é um autor francês que seus livros abordavam muito a sociedade francesa após a Revolução Francesa. A gente pode pensar em O Vermelho e o Negro, de Stendhal, que vai mostrar a ascensão social de um rapaz de classe baixa, né? Ou seja, um dos princípios do capitalismo, que é a meritocracia, que qualquer um com esforço pode conseguir chegar ao alto, e assim a gente vai ter essa série de valores que vão se expressar. Então a gente consegue perceber que ao falar de capitalismo, não estamos também abordando limitadamente relações econômicas, né? Um outro fato que é relevante quando a gente vai pensar em século XIX, ascensão da burguesia, sociedade capitalista, é um processo que a gente vai ter principalmente ao longo do século XIX, que é o chamado imperialismo. O imperialismo foi um período da história
grosso modo, começa em 1870 e se encerra em 1914 com a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, a gente vai ter uma meia dúzia de países europeus dominando toda a Ásia e toda a África. Então foi uma época de extremo controle por parte desses países. E quando a gente fala em controle, a gente fala também da imposição de valores, e esses são os valores da sociedade capitalista. Então, quando a gente pensa que um exército inglês bombardeou a China na Guerra do Ópio para obrigar a China a comprar ópio inglês, a gente está falando de um modelo político e militar que atendeu aos interesses dessa classe burguesa. Ou seja, o liberalismo, a abertura econômica, ela foi imposta à força contra outros estados soberanos. E isso a gente vai ver ao longo da África, ao longo da Ásia. Então, essa aproximação da classe burguesa como a detentora do poder nessa sociedade, ela vai se mostrar como a definidora dos padrões do que o Estado vai fazer, do que o poder público vai fazer. E essa série de choques vai acabar desencadeando na Primeira Guerra Mundial. Um fato que a gente vê, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial foi o amplo desenvolvimento econômico, a indústria bélica altamente desenvolvida, novas tecnologias, e como todo esse processo gerou tensões entre os países que culminou em um conflito armado. Então, como eu disse, fica novamente a pergunta: o que é capitalismo? Aqui a gente já começa a compreender esse outro lado. O capitalismo não apenas como um processo econômico, mas também como um definidor de relações sociais, relações culturais e de relações políticas. E no nosso próximo vídeo a gente vai falar justamente sobre o século XX, que seria a ascensão do capitalismo, perguntas não respondidas que existiam no século XIX, e até tentar avaliar um pouco como está hoje em dia, tá ok?